Olá pessoal, como estão todos? Espero que tenham todos bem. Vamos continuar então a nossa disciplina. Vamos falar um pouquinho mais sobre PI2, de PI2. Hoje a gente vai falar sobre arrays, tá? Então a gente vai ver como criar um array, como é que a gente acessa os valores de um array, analisar um array, como é que a gente consegue mostrar todos os dados que tem no array, alterar o valor de uma chave lá do array, ou de um índice do array, na verdade. Remover um valor contando os valores, que é uma coisa que se usa de vez em quando a gente quer fazer algumas coisas específicas, percorrendo o array, que aí a gente vai utilizar uma coisa que a gente já viu na aula passada, dos comandos de repetição. Lembra que eu falei do for each, que era uma função utilizada para percorrer arrays? Pois é, hoje a gente vai dar uma olhadinha nela. A gente vai falar um pouquinho sobre arrays multidimensionais, que são quase iguais aos arrays, só que eles têm mais de uma dimensão, então eu não tenho só informações lineares, mas a gente vai ver depois. Eu vou mostrar as atividades que a gente tem, que vocês têm para fazer para a semana que vem. Bom, então o que é um array? Um array no PHP ele atualmente é chamado de um mapa ordenado. Como assim? Eu crio como se fosse um mapa e dentro dele eu tenho algumas informações ali inseridas, tá? Normalmente com mapa em programação ele é dito como uma relação entre chaves e valores, tá? Ou entre índices, valores, o nome tem vários aí. E esse tipo de dados, esse tipo de variável, na verdade, ele serve para armazenar informações, e esse pode ser um array real, pode ser uma lista que a gente chama de vetor, pode ser um hash table, uma implementação de mapa que a gente pode utilizar. A gente pode usar como dicionário utilizando chaves nomeadas. A gente pode fazer coleção, pilha, fila, e tem uma porrada de outras estruturas que podem ser pensadas sendo utilizando os arrays, tá? Ou vetores. O nome não é muito o nosso problema aqui. A ideia é a gente entender o contexto, como é que funciona. A gente pode imaginar uma variável, como a gente estava pensando anteriormente, até esse momento, como se fosse uma gaveta. Então eu tenho uma caixinha lá onde eu posso armazenar uma informação. Essa gaveta ela só aceita um tipo de informação e uma informação. Então se eu quero guardar lá uma meia, eu vou guardar uma meia. Se eu quero guardar uma camiseta, eu vou guardar uma camiseta. Se eu quero guardar umas calças, eu vou guardar umas calças. Então a ideia é que essa gaveta, esse espaço, esse container, seja lá qual for o nome que for dado para essa variável, é um campo onde um local, na verdade, onde eu posso armazenar uma informação, tá? E em algumas linguagens isso ainda tem uma outra limitação, porque eu digo, eu quero uma variável inteiro, de inteiros. Eu só posso adicionar informação inteira ali. Então eu só posso colocar um número inteiro. Se eu quero fazer uma variável de string, eu só posso colocar strings e por aí vai. O PHP ele é mais ameno enquanto a isso. Ele permite então que a gente adicione informações sem dizer para a variável que tipo de informação vai ser armazenada ali. Então eu posso colocar um inteiro, eu posso colocar uma string, sem precisar dizer, essa variável vai ser um inteiro, ou essa variável vai ser uma string. Eu simplesmente pego essa informação, coloco ali dentro, e internamente o nosso PHP vai entender se eu coloquei uma string que ele tem que armazenar strings. Se eu coloquei um inteiro, que ele vai armazenar inteiros e por aí vai, tá? Mas algumas vezes a gente quer colocar mais informações ou mais coisas dentro de uma variável. Para isso, então, existem técnicas, certo? Ou métodos que permite, por exemplo, que a gente utilize esses divisores de gavetas. Tá? Então, imaginem isso aqui como sendo uma caixa onde tu vai colocar dentro da gaveta que permite que tu bote várias informações ali dentro. Cada uma dessas caixinhas aqui, ó, eu posso colocar uma informação, tá? Então, imaginem um array como sendo um organizador de gavetas, onde eu tenho vários espaços onde eu posso colocar informações ali.
E aí o PHP se difere um pouco de outras linguagens, tá? Por exemplo, o C, se eu crio um array de inteiros, eu só posso colocar inteiros dentro dele. No PHP não. Se eu criei um array, eu criei um array e eu posso colocar qualquer informações ali. Posso colocar texto, posso colocar strings, posso colocar inteiros, posso colocar ponto flutuante, posso colocar booleano, posso colocar qualquer tipo, desde que seja um em cada partezinha do nosso organizador, tá? Quando a gente tem um organizador que nem esse aqui, que é em linha, a gente tem algo chamado de vetor. Então, um array normal, que é o que a gente chama, que é o array linear, ele é chamado de vetor, tá? Então, na matemática, a equivalência do array que a gente tem é o vetor. E quando a gente tem organizadores dessa forma aqui, que a gente tem várias linhas e algumas colunas para adicionar informações dentro, a gente tem os arrays multidimensionais que a gente chama. Os arrays multidimensionais eles permitem então que a gente armazene mais informações, em alguns casos até juntar essas informações, por exemplo, as informações de notas dos alunos. Então, eu posso ter um array lá com os alunos e dentro deste array, então aqui, como se eu tivesse aqui, cada uma dessas linhas aqui é um aluno e dentro dele eu posso colocar as notas da prova 1, do trabalho 1, do sei lá, qualquer coisa. Então eu posso ter um array onde eu tenho armazenado em cada um das caixinhas daquele array outros arrays, tá? E isso é chamado então de array multidimensional. A gente tem um array de uma dimensão só, que é aquele linear, e a gente tem um array multidimensional, que é quando eu tenho arrays dentro de arrays, tá? O equivalente em matemática, então, seriam as matrizes, tá? Lá na matemática a gente vê matrizes, então quando a gente tem as matrizes 4x4, 5x5, lembro? É mais ou menos a mesma coisa, tá? A única diferença é que lá tu tinha uma estrutura mais ou menos igual sempre, e nos arrays às vezes tu pode ter uma estrutura onde tu tem uma informação em um, duas no outro, três no outro, então tu tens um array meio bagunçado, mas por padrão, quando a gente fala de arrays multidimensionais com duas dimensões, que nem esse caso aqui, ele é chamado de matriz. Mas a gente pode ter arrays de n dimensões, tá? Ele pode ser tridimensional, onde eu tenho linhas, colunas e profundidade e por aí vai, tá? Então, pensando na computação, no PHP, no nosso PHP ou em outras linguagens, a vantagem do array é poder armazenar várias informações em um mesmo lugar. Então, quando a gente tem uma variável, se a gente quer armazenar isso em variáveis, imagina que eu tivesse que armazenar, é uma das atividades que eu tenho que fazer, todos os resultados da tabuada do 1 ao 10 dentro de variáveis. Teria que colocar uma variável e colocando valores. Quando eu trabalho com arrays, eu posso simplesmente colocar ali, criar um array e colocando as informações e ele vai guardando cada um dos resultados na sua caixinha, sem ter muito problema para armazenar isso, tá? Bom, então os arrays em PHP, por padrão, possui chaves numeradas. Essas chaves também podem ser chamadas de índices, ou pode ser chamada de campos. Então tem vários nomes, tá? Eu costumo chamar de chaves, mas eu sei que o mais correto seria chamar de índice. Então várias vezes, em vários momentos nesse slide vão aparecer chaves, outros momentos vão aparecer índices, mas é a mesma coisa, qualquer um dos dois, tá? Esses índices, por padrão, começam pelo número zero, tá? Por padrão, eles começam no número zero e vai subindo 0, 1, 2, 3, 4, 5 a cada novo valor inserido nesse array, tá? Então, se eu insiro um valor, ele vai para a posição 0, se eu insiro o segundo valor, ele vai para a posição 1, 2, 3, 4, até eu chegar no número de valores que eu quero. Normalmente os arrays eles não têm limite, tá, da quantidade. Se vocês forem ver lá em outras linguagens como C, por exemplo, tem que dizer quantas caixinhas vão ter dentro da nossa gaveta. No PHP não precisa, em outras linguagens como Python, por exemplo, também não precisa, tá? A ideia é que vocês consigam armazenar quantas informações quiserem aqui dentro. Ah, é ilimitado, professor? Não, não é ilimitado. Normalmente
os programas, quando são rodados, eles armazenam as variáveis em memória. Então eles armazenam na memória RAM do computador. Então a limitação do funcionamento daquele sistema é a quantidade de memória que o meu computador vai ter. Então se eu tiver muitas variáveis, muitas informações que são armazenadas em memória, se o computador tiver pouca memória, ele vai travar, não vai funcionar, tá? Então tem que tomar cuidado muitas vezes. Algumas linguagens, como por exemplo o Python, ele tem o coletor de lixo, que a gente quer, que é como é chamado, que variáveis que não são usadas por muito tempo ele vai lá e exclui automaticamente para evitar esse acúmulo de utilização de memória. Bom, então como é que eu faço para criar um array? Tem duas formas, tá? Eu posso utilizar a função array do PHP, que é uma função que é exclusiva para a criação de arrays. Então é uma função que eu chamo e passo para ela os valores que eu quero armazenar no array. E eu tenho a outra forma que é dita como uma forma para editar arrays. Como assim para editar arrays? Se eu crio um array com a função array lá e eu quero inserir novas informações nesse array, eu utilizo então o nome da variável com colchetes é a informação igual à informação que eu quero passar, tá? Mas como assim editar? É possível criar com ele, sim, com essa função, com esse nome da variável, abre, fecha colchetes igual ao valor que eu quero. É possível criar o array, vai funcionar da mesma forma como se a gente usasse a função array, mas o pessoal que desenvolveu a linguagem colocou como sendo o padrão do PHP a utilização, na criação, a utilização da função array. E depois na edição, com adicionar novas informações, aí sim utiliza o segundo modelo ali, que é o nome da variável em colchetes, e aí atribui o valor para ela, tá? Mas eu vou explicar direitinho daqui a pouquinho. Bom, então como é que funciona então a função array? A utilização da função array funciona dessa forma aqui, então, onde eu tenho um nome de variável, tá? Aqui eu botei o nome do array, mas pode ser qualquer nome de variável válido, igual a palavra array, tá? Abro parênteses e aí depois eu coloco os valores que eu quero inserir nesse array separados por vírgula. Então aqui eu tenho o valor 1 como sendo o primeiro campo, ou primeira chave, a chave 0, o valor 2 como sendo a chave 1, o valor 3,1416 que é o valor do pi, no lugar no campo 2, então na chave 2, e o valor 2 na chave 3, tá? Então a ideia é que eu vá inserindo tantos valores quanto eu precisar, separando eles por vírgula, tá? Então sempre que eu for criar um array, eu vou colocar os campos ordenados na ordem que eu quero, os valores na ordem que eu quero, sempre separando eles por vírgula, ok? E a outra forma, como eu disse para vocês, então, é criar utilizando a variável abre e fecha colchetes igual o valor. Se vocês olharem, os valores que foram inseridos aqui são exatamente os mesmos que estão sendo inseridos aqui. Então, na verdade, os dois vão criar o mesmo array, tá? Então, é o nome da variável que eu quero, abre e fecha colchetes, tá? Então, eu abro colchetes, fecho colchetes, coloco o sinal de igual e atribuo o valor que eu quero. Automaticamente, o PHP vai pegar essa linha aqui e vai dizer, opa, qual é o último valor que eu tenho, a última chave que eu tenho dentro dessa variável. Ah, nesse momento aqui essa variável não existe. Então, eu crio a variável, digo que ela vai ser um array, porque eu estou colocando os colchetes ali, e como não tem nenhum valor atribuído a ela, eu atribuo o valor 0. Tá? Então, nesse primeiro caso aqui, ele vai criar a variável nome do array, vai atribuir o valor 0 e colocar a informação textual que está aqui, valor 1, no atributo daquele campo, daquela chave. Aí depois, num segundo momento, eu vou lá, ó, eu quero criar a variável nome do array. Opa, essa variável já existe. Ah, é um array? É um array. Bom, qual foi o último valor que foi inserido, o último campo inserido, o último índice? Ele vai lá, vai ver, opa, o índice foi o 0, então esse array está utilizando o índice 0, o próximo índice a ser inserido é o índice 1. Então ele vai colocar aqui, nome do array 1 é igual a 1. Pronto. Tá? O terceiro de novo, o nome do array, então a variável nome do array, abre colchetes, fecha colchetes, igual
um valor. Então ele vai vir aqui e vai dizer, opa, ele quer criar o valor, a variável nome do array. Ah, ela já existe e já é um array. Então, qual é o último valor utilizado, o último índice utilizado? Ah, é o índice 1. Bom, então o próximo índice é o 2, atribui esse 2 ali, pega o valor que foi atribuído aqui, o 3,1416 no caso, e coloca ele dentro da variável. E assim ele vai indo caso por caso. Então, se eu tenho o primeiro caso lá é o 0, depois o 1, o 2, e sempre que eu vou inserindo novos valores, eles vão entrando nessa lista e vão sendo colocados em um índice depois do outro, tá? Como eu disse para vocês, o pessoal que criou o PHP, eles pensaram, bom, a gente vai utilizar aquele nome do array, aquela função array para criar os arrays, e depois quando eu quiser editar, se eu quiser colocar mais informações, eu vou utilizar essa forma aqui, tá? Então a forma correta, vamos botar assim, de criar um array é utilizando a função anterior para criar o array, já colocando algumas informações, ou não, porque eu posso criar um array vazio. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Opa, para cá. Então eu posso em algum momento new file teste.php. Então eu posso em algum momento fazer algo desse tipo aqui. php dólar array, por exemplo, vai ser igual a array. Abre e fecha parênteses, ponto, vírgula. Isso aqui eu estou criando um array vazio, tá? Aí depois, se eu quiser colocar informações aqui, eu faço algo desse tipo aqui. Array tarará, igual a 1. Então, nesse caso aqui, então, eu estou inserindo na posição 0 o valor 1, tá? Normalmente, quando a gente cria um array, a gente já atribui valores a ele, tá? Então, normalmente, quando a gente utiliza a função array dessa aqui, a gente já atribui valores, mas pode, em algum momento, eu criar, se simplesmente querer criar um array, eu quero criar um array sem colocar nada dentro. E aí depois eu completo ele com o que eu precisar. Isso é utilizado em sistemas, por exemplo, de log, tá? Que eu tenho que armazenar as informações, mas eu não sei que tipo de informações que vai, nem a quantidade, nem nada do tipo. Então, eu crio um array vazio e depois, enquanto o meu programa está rodando, sempre que acontece alguma coisa que eu preciso armazenar no log, eu vou lá e insiro isso no array. Insiro no array, insiro no array, insiro no array, até que num dado momento eu pego esse array e salvo ele num documento qualquer para poder salvar esse log para o usuário, tá? Mas na maioria das vezes ele é criado dessa forma aqui. Então boto o array e já separo os valores por vírgula, ele já vai entender então que eu estou criando um array com alguns valores, tá? Ou dessa forma também pode ser utilizada, mas o padrão, vamos botar assim, que foi criado para o PHP é essa forma aqui cria e essa aqui edita, insere novas informações, tá? Mas dá para criar com essa aqui também. Bom, então, como eu disse para vocês, o array ele é chaveado, então ele tem índices para identificar aonde que estão essas informações. Então, vocês imaginem aqueles dois que a gente criou anteriormente, ele foi lá e pegou o índice 0, que é sempre o primeiro índice, e adicionou um valor a ele. Então, ele foi lá e disse que o índice 0 vai receber valor 1. Então, o valor 1 vai estar armazenado lá no índice 0 do nosso array. E o valor 1, o número 1, vai estar inserido no índice 1. O valor 3,1416 vai estar inserido no índice 2. E a palavra valor 2 vai estar atribuído ao índice 3. Tá? Então, a gente consegue... ele consegue internamente, automaticamente, identificar o endereço. Então, ele coloca um valor, um índice, para cada um dos valores que estão sendo inseridos. Então, se eu quisesse inserir um valor 5, uma palavra, um número 5 nesse array, ele vai automaticamente então ficar na posição 4 do array. Tá? Então, a cada nova inserção de informação, esse valor da chave é acrescido a 1. Tá? Mas aí tem algumas coisas que... Tá, próximo passo. Tem algumas coisas que são meio controversas nisso aqui, tá? Não, mas isso eu devo falar depois, tá? A gente tem uma forma então de criar funções, arrays no PHP, que a gente utiliza os arrays que a gente chama de chaveados, tá? Então, ao invés de usar o chaveamento automático lá do PHP, que vai de 0 até seja lá onde for, a gente utiliza
nomes. Desculpa. A gente utiliza nomes, então, para cada um dos campos desse nosso PHP, do nosso array, tá? Então, imaginem esse caso aqui, então, eu estou criando um array, tá? Que nem o outro, exatamente igual ao outro lá, com o valor 1, o número 1, 3, 14, 16 e o valor 2. Só que eu estou atribuindo a eles uma chave específica. Então a forma para inserir, criar um array chaveado que a gente chama, ou com os índices nomeados, a gente vai criar dessa forma assim. Então a gente vai criar lá com a função array, por exemplo, e aí a gente vai colocar lá o nome da chave que a gente quer, igual maior que, então vai fazer como se fosse uma setinha com sinal de igual e maior que, e depois eu vou colocar então o valor que eu quero inserir naquele campo. Vírgula, então separo por vírgula, coloco lá chave 2, número 1, chave 3, o número 3, 14, 16, e na chave 4 então o valor, a string valor 2. Reparem que sempre segue o mesmo padrão. Eu tenho o nome que eu fui dado à chave, tá? Igual, maior que, então fazendo uma setinha com maior que, o valor que eu quero inserir no campo, vírgula. Próximo campo, mesma coisa. Então eu venho em todos os campos, eu venho dando a chave, fazendo a setinha com sinal de igual e depois passando o valor para ela, tá? E da mesma forma que o anterior, tá? Eu posso fazer a inserção de informações. Então eu vou lá, coloco o nome da variável, coloco a chave que eu quero. Então tô fazendo a criação do mesmo array aqui de cima. Então chave 1, como está lá, e eu ensino ali dentro então o mesmo valor que estava lá, tá? Então funciona da mesma forma, só que ao invés de eu abrir e fechar o colchete só para ele automaticamente pegar o valor da chave, eu vou passar valores específicos para ele, tá? Isso é legal, porque fica mais fácil da gente acessar as informações. Então depois, quando a gente for ver como é que acessa as informações, a gente vai ver que a gente tem que usar esse endereço, essa chave, para chamar a informação que a gente quer. Se a gente coloca o endereçamento automático, pode ser que em alguns momentos o PHP pegue valores, coloque valores da forma que não seria o que a gente pensou. Então a chave 0 vai ser a primeira, daqui a um pouco ele pula alguma coisa lá e não cria a chave 1, ou cria a chave 1 de algum outro jeito, e às vezes a gente se atrapalha e não consegue pegar as informações corretas, tá? Para isso então foram criados então esses arrays chaveados, ou arrays com chaves identificadas, porque daí eu vou lá e vou colocar o nome da variável que eu quero, abro o colchete e escrevo o nome da chave que eu coloquei lá, fecho o colchete e pronto, eu tenho a informação que eu preciso, tá? Mas isso aqui acabou gerando um outro probleminha. Agora sim eu vou mostrar para vocês, tá? Imagine então que a gente tem esse array aqui que a gente está utilizando. Eu vou pegar esse aqui que é aquele que a gente criou lá. Tá? Então, digamos que eu tenha criado esse array aqui, tá? O valor 1, valor 2, a chave 3, como sendo um array. Então, que eu tenho duas chaves endereçadas ou indexadas de forma automática e uma terceira chave onde eu coloquei um valor aqui dentro, tá? Eu vou mostrar um comando, eu vou botar um comando aqui que eu vou mostrar para vocês depois como é que ele funciona, não se preocupem, mas é só para vocês verem que como é que fica esse array depois da criação, tá? Porque até então a gente está criando ele, mas sem ver como é que ele fica. Eu vou mostrar para vocês aqui, depois eu mostro para vocês o comando certinho. R dólar array ponto e vírgula. Então se eu salvar esse cara aqui via no meu navegador e abrir esse teste.php, tá ali, ó. Então eu criei um array com a posição 0, o valor 1, a posição 1, valor 2 e a chave 3, valor 3. Até aqui normal, como a gente vinha fazendo. Então a gente pode misturar essa chaveamento automático com chaveamento nomeado sem problema nenhum, tá? Agora eu quero inserir uma nova informação aqui dentro. Beleza, como é que eu faço para inserir uma nova informação? Eu vou lá, coloco o dólar array, então crio edito meu array, coloco uma informação com chaveamento automático e passo o valor 4, por exemplo.
tá? Então imagine que eu estou fazendo isso aqui. Se a gente for lá no nosso documento, atualizar ele, ele inseriu o valor 2, aliás, o índice 2 para esse valor 4. Até aqui, beleza. Aí eu quero inserir um valor 5, dólar array igual valor 5. Só que eu quero que seja esse valor 5 na posição, vamos botar na posição 5, tá? Venho aqui, atualizo ele, perfeito, então ele foi a posição 5. Tá, se eu quiser inserir um outro valor com chaveamento automático, o que vocês acham que iria acontecer? Tá, imaginem que eu quero inserir mais um valor 6 ali agora, e quisesse fazer isso com chaveamento automático. Em qual índice vocês acham que ele colocariam? Se a gente for analisar o que estava sendo feito, quando eu utilizei lá, ó, chaveamento automático, índice 0, chaveamento automático, chave índice 1, ó, chave nomeada, chave 3, chaveamento automático, chave 2, índice 2, chaveamento nomeado, índice 5. Se eu colocar um próximo, vocês acham que ele vai pegar o índice 3 ou o índice 6? Aí vem um pega-ratão do PHP. Se eu vier aqui, opa, fiz errado, assim. Se eu vier aqui e colocar um dólar array, abre e fecha colchetes para colocar o chaveamento automático, o valor 6, ele vai fazer isso aqui. Ele pega o índice 6. Por quê? Lembra que eu falei lá quando eu falei que ele, como é que funcionava o chaveamento automático? Que ele pega lá qual é o último valor que foi utilizado, o último valor numérico que foi utilizado, e bota mais um para colocar o novo valor? Pois é. Como a gente inseriu uma chave numérica ali, aquele 5, se ele seguisse esse padrão dele de pegar lá o último que ele usou como chaveamento automático e colocar o próximo, em algum momento ele ia ter duas chaves 5 e ia dar confusão. Então, quando o PHP enxerga qualquer índice que seja inteiro, lá, que seja um número inteiro dentro da chave, ele vai entender que a partir daquele momento as chaves devem assumir aquele valor e ir incrementando 1. Tá? Então, eu tenho uma chave 5, a próxima chave vai ser a 6, e depois a próxima vai ser a 7. E aí eu coloco uma 99, a próxima vai ser a 100. Tá? Então, sempre que vocês forem trabalhar com chaves nomeadas, tá? Prestem atenção para, se em algum momento vocês fizerem alguma coisa desse tipo aqui, sempre o PHP vai pegar a próxima posição contando este cara aqui que é o último que foi inserido e colocando mais um, ao invés de seguir então do 2 para o 3, como seria o esperado, vamos botar assim, tá? Então isso foi uma forma que eles acharam de não ter problemas nem utilizando o índice automático, porque daí se eu utilizasse o índice automático naquele valor 6 ali, ele pegaria então 3, certo? Só que num dado momento ele ia chegar no 5 de novo e ia dar ruim. Mas garantindo então que os índices tenham uma nomenclatura, um chaveamento de forma correta, tá? Então era isso que eu queria dizer aqui. Tem que tomar cuidado quando for utilizar valores inteiros como chave de índice. Se a gente tentar acessar, então, imprimir um array, tá? Vocês viram ali que eu já utilizei uma função um pouquinho diferente, mas se vocês tentarem fazer uma coisa desse tipo aqui, cadê array print aqui? Fazer isso aqui, ó, criar um array qualquer, colocar valores a ele, então, e depois utilizar o print, a variável do array, vocês vão ver que, opa, aqui para cá, a gente vai receber um erro, tá? Array print aqui. A gente vai receber um erro. Por quê? Porque por padrão, o PHP, quando vai trabalhar com print e echo, ele busca converter as informações que estão naquela variável ou naquele dado em uma string. Tá? Então se a gente passou um print número 5 lá, ele vai converter esse 5 em string para mostrar na tela. Então tudo que é mostrado com echo e com print vira uma string. E quando a gente pega um array e passa ele como entrada para um print ou para um echo da vida, ele não consegue converter esse array para string. Ele não consegue criar uma string para ser mostrada com esse array.
tá? Uh, Isso acontece então porque o PHP não consegue converter então esse array em string e não consegue mostrar os dados para o usuário, tá? Então a gente vai pegar aquele print lá e tentar mostrar, ele vai retornar esse erro dizendo, olha, eu não consigo converter um array em string, por isso então está dando erro, tá? Aqui eu estou utilizando um arquivo array.php, mas não vem ao caso. Então ele vai mostrar aqui notice array to string conversion em array PHP, já me mostra qual foi a linha que está dando esse erro e depois ele simplesmente me mostra que era um array que tinha ali dentro, tá? Uh, Bom, então como é que eu faço para acessar os valores de um array? Então eu quero acessar lá o valor que está no índice 0, o valor que está no índice 1, o valor que está no índice chave 1 e depois qualquer outro valor que eu quiser utilizar, tá? Uh, Primeiramente, nos dois casos ali, tá? Tanto nos valores com com indiciamento automático, indexação automática, quanto naqueles que têm a indexação nomeada, a forma de mostrar a informação, de buscar o dado que está dentro daquele array, daquele campo do array, é a mesma. Eu vou colocar a variável, então vou digitar o nome da variável que eu quero, tá? Então, no caso ali, o nome do array, ou seja lá o que for, tá? E entre colchetes daí, então, eu coloco o índice que eu desejo mostrar. Então imaginem que eu tenho algo assim, tá? Então eu posso utilizar tanto echo quanto o print. Eu passo o nome da variável, então é o nome do array que estava lá, e eu passo dentro dos colchetes qual é o valor, o índice que eu quero mostrar, tá? Então nesse caso aqui ele vai mostrar lá o que estava dentro do valor 1, que é esse cara aqui, ó. Então o índice 0 do meu array é o valor 1, o índice 1 do meu array é o valor 2, o índice chave 1 do meu array é o valor 3, tá? Então quando a gente utiliza com o índice automático, eu simplesmente vou colocar aqui dentro do array, dentro do colchete, o índice que eu quero buscar lá, tá? E quando eu tenho então uma informação com o índice chaveado, com o índice nomeado, eu vou ter que fazer a mesma coisa que o de cima, só que ao invés de utilizar o número lá que é a chave, eu vou ter que utilizar a string que foi colocada como chave, tá? Então eu tenho lá a variável nome do array e a string que foi colocada como chave e ele vai exibir então exatamente a forma como estava lá no nosso array, tá? Isso é a forma básica de acessar dados dentro de um array, tá? Mas eu quero ver, como eu mostrei para vocês ali, eu quero ver todo o array, eu quero saber o que tem ali dentro, quais são as informações que foram adicionadas, o que eu preciso alterar, esse tipo de coisa. Para analisar o array, então, o pessoal do PHP utilizou do print, pegou o print normal que eles tinham, só que o print não conseguia converter o array num string. Então o que eles fizeram? Eles internamente criaram uma função printr, então, que basicamente percorre esse array que a gente criou e vem colocando ele nesse formato aqui, tá? Mas tem uma coisa, eu vou mostrar para vocês como é que fica, tá? Então se a gente pegar esse array com printr aqui e não botar e botar ele como tá ali na aula, tá? Então botar ele dessa forma aqui, então só criar a variável e colocar o printr com o nome da variável, a gente vai ter algo igual esse aqui. E aí a gente tem este problema aqui, ó. Ele mostra assim. Então ele mostra lá que é um array e coloca depois a chave, o valor, chave, valor, chave, valor, chave, valor, tudo na mesma linha. Dá para entender o que está aqui? Dá. A gente consegue. Olhando ali a gente consegue ver que a chave 0 é valor 1, que a chave 1 é valor 2, que a chave 2 é o 3,1416 e a chave 3 é o valor 2. Então lendo a gente consegue ver porque a gente tem aqui o índice e o valor que está ali dentro. Mas fica complicado, fica chato, porque a gente tem que estar buscando informação, né? Eu queria saber o valor 2, a chave 2, eu tenho que ir lá ler. Claro, esse aqui é um array pequeno. Imagine um array lá que tem 100, 200 casas ali dentro. Então vocês vão ter que olhar lá, eu quero a chave tal. Então fica um pouquinho mais complicado de vocês verem. Para isso, então, o próprio HTML tem uma tag chamada de pre.
tá? A tag pré, ela tem uma pré-formatação para códigos, para informações textuais, e uma das coisas que ela corrige, vamos botar assim, é a função printr do PHP, tá? Então, quando eu mostro com o pré, daí eu tenho o meu printr mostrado dessa forma aqui. Fica muito mais fácil de ver, porque daí eu tenho ali a ordem, ó, o índice 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3. Então eu costumo, sempre que eu vou utilizar o printr para mostrar as informações do meu array, eu anteceder ele da abertura da tag pré e fechar ele depois com o fechamento da tag pré. Só para ficar com essa formatação aqui, fica mais fácil eu conseguir analisar então a informação que eu estou mostrando, tá? Deixa eu voltar aqui. Então o printr ele serve como uma função para imprimir todos os valores do meu array. Sem distinção, ele não vai ver lá, esse valor ele não queria mostrar e vai esconder. Não, ele vai mostrar tudo que tem dentro do array. E aí eu posso depois analisar isso para inserir outros valores ou tirar valores daqui, se for o caso, tá? Bom, como é que eu faço então para alterar o valor de uma chave do array? Basicamente, a alteração de chaves do array é que nem quando a gente faz a inserção da chave nomeada. Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente bota uma chave nomeada, que a gente bota lá o nome da variável, abre o colchete, coloca o índice que eu quero adicionar e depois eu coloco o valor que eu quero atribuir aquilo ali, tá? Só que, ao invés de colocar um índice que não existe, a gente vai utilizar um índice, então, que já existe, que já está no nosso array. Então, se eu vier aqui e botar o nome do array 0, então ele vai pegar a primeira posição ali e vai atribuir um novo valor a essa primeira posição, tá? Então, se eu utilizar o nome do array, o nome da variável, entre colchetes um índice que já existe lá no nosso array, ele automaticamente vai entender que eu tenho que substituir o valor que está lá pelo novo valor que está entrando aqui, tá? Então ele funciona exatamente da mesma forma da inserção, só que eu estou nomeando então qual é aonde que eu quero colocar essa informação. Se por um acaso essa informação já existir, já existiu uma informação lá naquele índice, ele vai automaticamente substituir o índice, o valor que estava lá pelo valor novo que eu estou entrando aqui, ok? Tá, beleza. Então a gente viu como criar um array, a gente viu como editar os valores que estão no array e como é que eu faço para remover um valor do array. Para remover o valor do array, a gente tem uma função do PHP chamada de unset. A função unset, ela serve basicamente para remover um índice do array. Então eu digo para ela assim, ó, unset, o nome da variável que a gente quer e o índice que a gente quer excluir. Quando a gente faz isso, automaticamente ele remove aquele índice. Então imaginem, não precisa imaginar, eu vou mostrar para vocês aqui o array unset. Então, ó, eu tenho lá o meu nome da array, onde eu adicionei o valor 1, o número 2, o 3, o 14, 16 e o valor 2. Executei um unset no nome do array 0 e depois eu coloquei aqui um printr para o nome com esse nome dessa variável. Então a gente vai vir aqui, vai vir no array unset e ele começa no índice 1. Por quê? Porque eu removi aquele índice 0. Ele exclui completamente. Ah, tem como eu inserir a informação no índice 0 de novo? Tem, tá? Só que vocês vão ver que ele não vai ficar no índice 0. Se eu vier aqui e colocar um dólar array, opa, é nome do array, desculpa, dólar nome do array, índice 0, novo valor, por exemplo, salvar esse cara, opa, eu vier aqui no nosso código, ele coloca o índice 0 lá embaixo, tá? Então ele não vai ficar na posição 0, ele vai ter o índice 0, vai estar dentro do nosso array. Se eu chamar lá o índice 0, ele vai encontrar esse índice 0, mas ele não vai ficar na posição 0. Então já fica mais complicado da gente conseguir achar as informações. Ah, mas se eu quiser inserir um novo valor aqui nesse meu array, com o índice aumento automático, como é que ele vai funcionar? Ele vai simplesmente ir lá, olhar qual é o maior valor que ele tem, vai ver que é o 3, vai inserir o 4. Sem problema nenhum, não vai ter problema, porque tem um número menor do que o último índice utilizado depois, tá? A única coisa é que
ele vai varrer, vai ver qual é o maior índice para depois adicionar o próximo. E na hora de ler isso é que vai estar assim, ó, o 1, 2, 3 e depois o 0, ao invés do 0 estar em primeiro. Mas não causa maiores transtornos. É só uma indisposição momentânea, vamos botar assim. Então, o nosso índice 0, ao invés de ficar na posição dele, vai ficar na posição onde ele foi inserido, com um número que eu coloquei lá, tá? Não vai ter problema nenhum. Vamos voltar aqui. Bom, em alguns casos a gente pode utilizar o comando for da aula passada, não sei se vocês lembram, para percorrer então o nosso array, tá? Não é a forma ideal eu vou mostrar para vocês depois, mas a gente tem como fazer. Então por que eu preciso, se eu vou utilizar o for, como é que eu vou fazer para identificar quantos campos eu tenho que passar, por quantos índices eu tenho que passar até chegar ao final, tá? Por isso então a gente utiliza um contador de valores de um array, tá? Então a gente usa a função count e passa para ela então o nome da variável que a gente criou como sendo um array, e ela vai lá e vai contar quantos valores ela tem, porque daí ela não conta o número do índice, ela conta os valores. Então ela vai ver quantos valores tem nesse meu array e vai me retornar então essa contagem de valores, tá? Nesse caso aqui eu criei um array com 4 valores, então valor 1, 2, 3 e 4, e quando eu utilizo o echo count aqui, ele vai me retornar então o número de informações que tem ali dentro. Inserir mais um, executei o count, ele vai me retornar 5, tá? Então aqui é a contagem. E aí como é que funciona esse cara aqui? Se eu quiser fazer, opa, tá, tudo bem. Se eu quiser fazer com o for, então, eu posso fazer isso aqui, ó, for, parênteses, $i, de 0, aqui tá com, aqui não vai dar confusão, não dá pra usar aqui, porque aqui os índices estão pulando e tal e coisa. Então tem aqui, vamos fazer de conta que foi criado assim, então, pronto. Então eu tenho índice 0, 1 e 2, tá? Então eu posso vir aqui e fazer um for, $i, partindo de 0, tá o que? $i for menor ou igual a count $array. Então ele fez a contagem do $array, $i mais mais. E aqui dentro então eu mostro o print o $array na posição $i. Então eu posso fazer esse tipo de coisa aqui. Deixa eu botar um BRzinho só para quebrar aqui, para ficar mais bonito, tá? Então a gente pode fazer algo dessa forma aqui. Então eu vou lá, faço um for, partindo de 0, porque eu sei que o primeiro valor é 0, de 0 até i menor ou igual a count, então 0, 1, 2, não, na verdade é menor que count, porque o nosso índice é sempre um número a menos do que a quantidade de valores que tem lá. Então no caso aqui eu tenho 3 valores e o nosso índice é 0, 1 e 2, então ele vai do 0 até o 2, e $i mais mais, daí ele vai fazer um print. Então vai pegar aquele nosso $array, pegar a posição que a gente está percorrendo e mostrar isso na tela. Salvei esse cara aqui, vamos vir aqui em array, ó. Então ele tem lá o valor 1, valor 2 e valor 3, tá? Então ele imprime isso de forma correta. Então ele passa por esses caras. Só que quando eu tenho chaves nomeadas, isso é um problema, como foi o caso aqui do array.php. Não, é esse aqui. Aqui, tá? Então se eu tiver algo dessa forma aqui e fizer da mesma forma, for $i igual a 0, $i menor que count $array, $i mais mais. Então se eu fizer isso, fizer um print print
array dólar, dólar i ponto até um dado momento ele vai funcionar de forma correta. Depois ele vai dar ruim, tá? Então vou mostrar para vocês aqui então esse teste.php, ó. Já deu que a chave 3 não existe, já deu que a chave 4 não existe, aí mostrou o valor 5 e aí faltou coisa, porque a gente colocou o valor 6 aqui, valor 4 e ele não mostrou nenhum deles, tá? Por que que não mostrou? Porque ele internamente está tentando identificar as coisas e não está conseguindo mostrar de forma correta porque eu tenho chaves nomeadas, vamos botar assim, com um nome específico para elas, tá? Para isso, então, foi criado o for each. O for each, então, ele funciona mais ou menos que nem o for, tá? Mas ele é um for enquanto existir informações dentro daquele ali, tá? O for each ele funciona em cima de arrays e a ideia dele é percorrer esses arrays para mostrar essa informação na tela, tá? Então aqui eu criei então um array frutas, tá? Onde eu coloquei lá laranja, banana e uva, e depois eu fiz um for each frutas, então eu vou percorrer frutas e vou jogar esses valores das frutas para um $f. Criei uma variável $f simplesmente para jogar essa informação única ali dentro. Então se eu vou percorrer a primeira vez, vai passar aqui, ele vai pegar a laranja e vai jogar em $f, tá? Então ele vai mostrar aqui, gosto de $f, então laranja no café da manhã. Depois, a segunda vez que ele passar, ele vai receber banana. Então, gosto de banana no café da manhã. E no final, ele gosta de uva no café da manhã. Tá? Então, a ideia do for each é percorrer um array, pegando cada um dos valores desse array e adicionando uma variável. E depois executa um código com esta variável, normalmente. Tá? Então, eu pego o array, percorro ele, jogo cada uma das informações dessa variável e depois eu vou utilizando essa variável nos meus prints ou onde mais eu precisar dentro do meu código nessa repetição, tá? Esse aqui então é quando eu quero somente o valor que está lá na variável, mas em alguns casos a gente pode querer, além do valor, o índice que está ali dentro por algum motivo. Normalmente quando a gente utiliza índices nomeados, a gente pode ter alguma coisa desse tipo que eu vou mostrar para vocês agora, mas a gente pode utilizar tanto a chave quanto o valor, tá? Então tá. No exemplo anterior, então, o array foi percorrido passando o valor contido no primeiro espaço do array, na próxima iteração, o segundo, e assim sucessivamente. Porém, o for each ser trabalhado de duas formas. Então, ele pode ser array as valor, então um array jogando valor para dentro daquela segunda variável, ou ele pode ser gerando a chave e o valor, ou o índice e o valor, tá? Então eu posso ter o mesmo formato daquele lá, o for each no $array, então a informação, o nome do array que eu queria, jogando para uma variável chave e outra variável valor, tá? E aqui eu fiz um exemplo, então. Eu criei um array, uma variável refeições, nela eu coloquei um array nomeado, então, primeira chave é o café da manhã, eu botei café com leite, a segunda chave é o almoço, eu botei feijão com arroz, na terceira chave o café da tarde, onde eu botei pão doce, por exemplo, e no jantar, então a chave jantar, eu tenho estrogonofe. E aí eu fiz o for each, e aí eu, ao invés de jogar simplesmente esse for each as uma variável qualquer, eu crio em duas variáveis. Exatamente da mesma forma que eu botei ali. Então, coloco uma variável para chave, então esse $C vai receber a chave, e boto então a setinha com o sinal de igual maior que, e depois eu coloco aqui então o valor que eu quero receber. Então o for each vai se dividir em chave e valor. E depois ele vai mostrar lá na tela, então, no meu caso aqui, no seu primeiro café da manhã, eu gosto de comer café com leite, por exemplo, tá? E assim sucessivamente até o final, tá? Bom, a gente viu até aqui então arrays unidimensionais ou vetores, como a gente chama. Mas esses arrays podem ser multidimensionais. Como assim? Eu posso ter um array que tem não só a dimensão linear, como também a dimensão altura, por exemplo, ou a dimensão profundidade. Então eu tenho um array que tem outro array dentro. Normalmente é dito assim, tá? Então eu posso criar algo dessa forma assim. Então eu tenho lá um array qualquer, que é um array, então eu fui criado com a função array,
e dentro dela eu criei lá uma chave, ou não preciso colocar a chave, pode ser uma chave nomeada como auto-indexada, como está aqui embaixo, tá? Mas eu criei uma chave e dentro dessa chave ele recebeu um novo array. Então reparem que eu tenho um array dentro de outro array, tá? E isso então vai criando então os arrays multidimensionais. Então eu tenho uma dimensão que é o primeiro array, eu tenho uma segunda dimensão que é um outro array, ou outros arrays no caso, ou eu posso ter uma terceira dimensão ainda com outros arrays dentro desses arrays que estão dentro dos outros arrays, e isso dá uma confusão, tá? Mas eu posso ter com N dimensões, eu posso ter um array multidimensionais com 50 dimensões, eu tenho array dentro de array, dentro de array, dentro de array, e assim vai. Então, isso pode se tornar uma coisa bem complexa, mas funciona muito bem, tá? Então, eu consigo criar arrays dentro de arrays sem problema nenhum. E, novamente, eu posso criar esses segundos arrays numa chave nomeada, então, como está aqui, países, ou eu posso simplesmente colocar lá que vai ser um novo array dentro daquele array lá em cima, e vai ter a chave automática, a chave, nesse caso aqui vai ser a chave 0, vai ter um outro array dentro que vai ter uma chave 0, que é um array com chave automática. Entendeu? E no final eu botei lá ainda que não tem nenhum array dentro. Tá? Se eu mostrar esse cara aqui, ele vai me mostrar as informações exatamente como está aqui. Ó, então eu vou ter aqui um array. Dentro desse array vai ter uma chave países, onde eu vou ter um novo array, que vai ter a chave 0 Brasil, chave 1 Estados Unidos. A gente vai ter uma chave anos, que vai ter lá um array também, onde a chave 0 é 2013, a chave 1 2014. Aí eu peguei um chaveamento automático, que a chave 0 dele vai ser um array, onde a chave 0 desse segundo array é um array com chave automática. E depois eu tenho um valor só inteiro, aliás, uma string adicionada à chave número 1, tá? Então, funciona da mesma forma que se eu utilizar um array unidimensional. A única diferença é que eu tenho uma dimensão e eu crio um outro array com uma segunda dimensão. E como é que eu faço então para mostrar os dados em arrays multidimensionais? Basicamente, eu tenho que fazer da mesma forma que eu fazia anteriormente, tá? Então lá quando eu estava utilizando arrays de uma dimensão só, eu colocava o nome da variável, abria o colchetes e colocava a chave que eu queria dentro desses colchetes. É a mesma coisa, a única diferença é que quando eu tenho arrays multidimensionais, eu tenho que passar a chave de todas as dimensões para conseguir chegar no valor que eu quero. Então aqui, ó, nesse primeiro caso aqui, eu estou mostrando, estou fazendo um eco, então, na variável um array, que foi aquela que eu criei anteriormente. Daí eu estou pegando a chave países, então eu estou pegando esse primeiro cara aqui, e eu estou pegando a chave 0 desses países. Então a chave 0 e 1, o 0 é o Brasil. Então ele vai mostrar na tela Brasil, tá? Depois eu pego um array com chave 0. Então esse aqui é país, esse aqui é anos, opa, esse aqui é a chave 0. Então esse cara aqui, então esse primeiro array, com a chave 0 dentro dele. Então é este array, a chave 0 daquele primeiro array lá, e este valor aqui, a chave 0 deste array aqui. E para isso eu posso utilizar então 20, 30, 40 chaves sem problema nenhum, tá? Então posso colocar quantas chaves eu precisar e ele vai mostrar. Eu vou ter o caminho inteiro até chegar na informação dentro do array, tá? Se eu tiver aquele array que eu falei que tem 50 50 dimensões, arrays dentro de arrays, eu vou ter que colocar 50 colchetes aqui, abre e fecha colchetes com a informação do índice que está aquele negócio dentro para poder chegar nele, tá? Ah, mas eu preciso então fazer para mim mostrar com for each, por exemplo, como é que eu faço. Ah, então eu vou fazer dois for each, um for each para percorrer o primeiro, um outro for each para percorrer o segundo, um outro for each para percorrer o terceiro, e assim tu pode ir indo, mas tu vai ter que fazer um for each daquele chave e valor. Então tu vai colocar a chave no primeiro campo, a chave que tu recebeu como o índice no caso, e depois vai percorrer a segunda chave. É um pouquinho mais complexo, mas nada demais. Bom, como atividades, então, ficam algumas atividades para você fazer. Então, a primeira delas é criar um arquivo chamado atividade1.php e nele construa um array onde sejam armazenados os dados de 5 alunos, com nome, idade e endereço. Além disso,
vocês vão ter lá um outro campo dentro desse array chamado disciplinas. E dentro desse disciplinas vocês vão ter um outro array contendo pelo menos 3 disciplinas cursadas. E em cada uma dessas disciplinas deve ter 3 notas. Tá? Então vocês vão ter lá o array disciplina, que vai ter um array, que vai ter um nome da disciplina, por exemplo, nota 1, nota 2, nota 3. São 4 campos que vocês vão ter nesse array. É uma forma de armazenar. Eu deixo livre para vocês fazerem como vocês quiserem, tá? Eu já teve alunos que botou dessa forma que eu mostrei para vocês, então eu crio um array com os alunos dentro da disciplina desse array, dentro do campo de disciplina desse array, eu coloco um novo array onde eu coloco o nome da disciplina e as variáveis. Tem alunos que fazem diferente, eles botam as disciplinas separadas ali dentro do array, mas fica como vocês acharem melhor, tá? Eu deixo a critério de vocês a forma como vocês vão mostrar. Depois, num segundo momento, vocês vão pegar a primeira atividade que vocês fizeram ali. Vocês vão mandar as duas com uma só, mas a ideia então é que vocês consigam fazer aquele array numa e consigam me mostrar essas informações em outra, tá? Se quiserem fazer 2 documentos, 2 arquivos diferentes, mostrando a criação e depois a exibição, por mim não tem problema, tá? Mas eu quero que no primeiro momento vocês criem aquele array daquela forma, e nesse segundo momento vocês mostrem as informações assim. Então, por exemplo, se você armazenar no nome, Cleber Fonseca, a idade da pessoa, o endereço, depois as disciplinas, lógica de programação, as notas que ele tirou e a média final. Programação para internet 1, as notas que ele tirou, as 3 notas e a média então. E por último, programação para internet 2, as notas que ele tirou e a média, tá? Então vocês têm que fazer essas duas atividades como se fosse uma só. A próxima atividade então é escrever um programa que recebe 5 números. Vocês podem colocar isso em código, não precisa se preocupar com o formulário ainda, tá? Esses números devem ser armazenados em um array, então mostre na tela a lista dos números que são maiores do que a média deles, tá? Então vocês vão calcular a média desses valores e depois vocês vão mostrar então quais são os valores que são maiores do que essa média. Por último, então, vocês vão fazer um array multidimensional. Então, aqui tem que ser multidimensional, tá? 10 por 10, então, vocês vão ter 10 linhas por 10 colunas, tá? Onde vocês vão mostrar a tabuada do 1 até o 10, dentro dessas, o resultado da tabuada do 1 ao 10 dentro dessas linhas, tá? Dessas linhas e colunas. Então, vocês vão colocar lá um array, tabuada do 1, por exemplo. Você pode colocar o índice já o 1, se vocês quiserem. Então, a tabuada do 1 vai ser do 1 até o 10, vai ter lá o valor da multiplicação de 1 por 1, 2, 3, 4, 5 até o 10. Na segunda linha, tabuada do 2, então, tá? E no final, eu quero que vocês montem uma tabelinha com todas essas tabuadas. Pode ser na vertical ou na horizontal, aliás, na horizontal ou na vertical, como vocês acharem melhor, tá? Então a ideia é que vocês consigam preencher essa tabuada com os valores, criando um array multidimensional, tá? Não é para criar array simples, é array multidimensional. Bom, ficamos por aqui então. Na nossa próxima aula assíncrona a gente vai dar uma conversada sobre isso um pouco mais, mas a ideia então é que a gente consiga dar vencimento nesse conteúdo para partir para o próximo. Então a gente vai começar a falar sobre formulários. Aí sim a gente vai ter que fazer os exercícios recebendo dados do formulário, processando eles para depois poder mostrar a resposta que a gente quer. Mas nesse primeiro momento a gente está trabalhando com dados direto no código. Então vocês simplesmente vão colocar essas informações no código, esses valores no código, e vão mostrar eles conforme está pedindo ali no nosso programa, tá? Então tá, um abraço a todos, nos vemos na nossa próxima aula síncrona ou assíncrona.